Vitória é descansar na palavra de Cristo. Nós vamos ler no capítulo 20 do Evangelho segundo João, do versículo 19 até o 29. Convido os irmãos que têm as suas Bíblias a acompanhar a leitura. Jesus aparece aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler a princípio do versículo 19 até o 29. Depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 21 também, durante a mensagem. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-no no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Pai eterno, nós pedimos a tua iluminação para o estudo da tua palavra, Senhor. Nós queremos ver o que realmente está nesse texto. E para isso precisamos da tua iluminação, do teu ensino, da tua luz. Abra os nossos olhos para entender o que o Senhor quer de nós. Para que, quando nós falarmos, Senhor Deus, aos ouvidos dos irmãos, que o Espírito Santo fale aos seus corações e que a tua palavra seja verdade em nossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos notaram uma coisa interessante aqui, que a casa onde os discípulos estavam reunidos no dia da ressurreição de Jesus Cristo, tinha as suas portas fechadas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. No dia da ressurreição de Jesus, sua igreja estava de portas fechadas. E certamente, meus amados irmãos, as portas estavam trancadas por dentro, revelando um detalhe muito importante, que a iniciativa de se fechar lá dentro era dos próprios discípulos. Eles não foram trancados lá dentro, eles se trancaram lá dentro. E o motivo determinante, diz o texto,
As portas fechadas era o medo dos judeus. A Igreja de Cristo, no dia da sua ressurreição, de portas fechadas, com medo. A igreja de portas fechadas, a síndrome da igreja de portas fechadas. É um título meio estranho, mas a palavra síndrome é o conjunto de sinais ou sintomas que caracteriza uma doença ou um fato acontecer. Na verdade, entendemos dentro da teologia do nosso espírito cristão que o comportamento dos cristãos, dos discípulos fechados, com medo, há algum sintoma de doença espiritual na vida deles. E o primeiro sintoma dessa doença espiritual, que era manter as portas fechadas com medo dos judeus, o primeiro sintoma é o medo. Com medo dos judeus. No domingo da ressurreição, a Igreja de Cristo estava de portas fechadas. E passou uma semana. A Bíblia diz, no versículo 26, passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando ainda as portas fechadas. Veio Jesus e pôs-se no meio deles. A igreja de portas fechadas, no domingo da ressurreição de Jesus. Uma semana depois, as portas continuavam fechadas. E em seguida, Jesus teve um novo encontro com os seus discípulos. E o capítulo 21 diz o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram 2, e mais 2 dos seus discípulos. Jesus apareceu aos 7 discípulos. Foi o terceiro encontro de Jesus com os seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Eu disse, ali tinham os 7 discípulos, dos 11 discípulos, porque na verdade, naquele momento já não tinha Júlio Iscariote com o colégio apostólico, porque havia já se matado, se enforcado. Estavam então, eu falei 11 e 7 estavam com Jesus. E é uma coisa muito interessante, que os 7 discípulos que Jesus encontrou-se com eles, estavam dispostos a abandonar os seus apostolados. Estavam dispostos a abandonar o seu apostolado, a sua missão junto de Jesus e voltar à antiga profissão de pescador. O versículo 3 do capítulo 21. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco. Meus irmãos, vejamos que a igreja nascente, a igreja de Jesus, a igreja nascente, vivia uma grande crise de identidade e de vocação. As portas estavam fechadas por causa do medo dos judeus. A palavra medo, ela vem do grego, a palavra phobos. Daí a palavra em português, fobia, que significa medo mórbido. Significa que os discípulos estavam dominados pelo terror
Eles estavam dominados pelo temor, fobia, medo mórbido. As autoridades judaicas haviam matado Jesus. A princípio, podemos dar até razão para esses apóstolos estarem fechados com medo dos judeus. Tinham matado o seu líder e podia matar os seus seguidores. E aqui vem a segunda questão, a segunda causa da igreja de portas fechadas, é que os discípulos haviam se esquecido o ensino de Jesus sobre a sua morte e a sua ressurreição. Os discípulos haviam se esquecido de toda a orientação que Jesus havia lhes dado a respeito da sua morte e a sua ressurreição. Eles não viam o sacrifício de Cristo da perspectiva de Deus. No capítulo 10, versículos 17 e 18, o Evangelho de João diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Em outro lugar, Jesus diz aos seus discípulos: convém que eu morra e no terceiro dia eu ressuscite. Nós sabemos, irmão, que o medo, há um lado positivo do medo e um lado negativo. O medo pode nos levar para mais próximo de Deus. Eu acho que todos nós aqui temos uma experiência de que às vezes levamos uma vida um pouco folgados como crentes, despreocupados. De repente bate à nossa porta uma enfermidade, um problema, um desemprego, um sofrimento qualquer. Nós buscamos a Deus em oração, nós voltamos para Deus, passamos momentos orando, passamos noite orando, fazemos jejum para nos aproximar de Deus, porque estamos com medo de algum desastre, de algum sofrimento ou de alguma enfermidade. Nós encontramos lá no capítulo 20, versículo 3 de 2 Crônicas, a respeito do rei Josafá. O rei Josafá chegou o momento do seu reinado que ele foi ameaçado pelos moabitas e pelos amonitas. Eram dois povos poderosos, bem armados, prontos para guerrear. E Josafá sentiu tanto medo, sabendo que aqueles reis iam atacar, que esse versículo diz o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E ele foi vitorioso naquela batalha. Mas o medo também pode levar o crente a desistir. O medo também pode levar o crente a arrepiar carreira, a abandonar, esfriar na fé. Pode levar o crente a enterrar o seu talento. Todos nós temos talento que nós exercemos na igreja, que Deus nos deu, mas muitas vezes o medo afasta o crente da realização do seu talento. Jesus contou a parábola do Senhor, que chamou 3 servos seus e tinha 8 talentos para entregar a eles. Ele chamou um, entregou 5 talentos, a outra lhe entregou 2 e a outra lhe entregou 1. Depois de um tempo, esse homem voltou para ajustar a conta com seus servos. O que recebeu 5 talentos havia granjeado mais 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegou que recebeu 2, disse: Senhor, tu me deste 2 talentos, aqui tem mais 2. Eu granjeei 2 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegou aquele que recebeu 1, disse: eu sabia que o Senhor era poderoso. Eu ia temer o Senhor, e temendo o Senhor, com medo do Senhor,
enterrei o teu talento. O medo pode fazer isso na vida de muitos crentes. E há muitos crentes que estão enterrando o seu talento desperdiçado na igreja por medo. Medo tem atrapalhado. O medo de sair e pregar o evangelho. O medo de investir na obra de Deus. O medo de ser rejeitado por aquele que fala com ele do evangelho. O medo de ser ridicularizado, ser zombado por causa do evangelho. O medo de sofrer perseguição por causa do evangelho. O medo de pagar o preço da sua fé e da sua vocação. O medo de ser diferente no mundo. Os discípulos estavam com medo. E o medo pode trazer um lado positivo ou um lado negativo para a nossa vida. Meus amados irmãos, a tarefa da igreja, a tarefa suprema da igreja de Deus é evangelizar. É a evangelização do mundo. Não existe nenhuma outra organização no mundo, por mais bem constituída, que tenha essa tarefa de levar o evangelho. Porque só leva o evangelho quem tem evangelho para dar. Aquele que um dia o recebeu pode dar. Eu dou aquilo que eu recebi do Senhor, diz o apóstolo São Paulo. Se Deus quer que a evangelização seja feita no mundo, e nós recusamos fazê-lo, nós estamos nos opondo à vontade de Deus. E é uma coisa muito mais triste, que a igreja que não evangeliza, com o tempo ela deixa de ser evangélica. Evangelizar é a missão espiritual da igreja. É a missão sobrenatural da igreja. É a missão intransferível. É a missão insubstituível, indispensável para a permanência da igreja no mundo. Se a igreja não cumpre a sua tarefa mais importante, que é levar ao mundo pecador o evangelho de Cristo, ela não tem razão de existir no mundo. E o Senhor Jesus disse: se o sal se tornar insípido e não salgar, para nada mais presta do que ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E quando falou da árvore, ele disse: o galho da árvore que não produz fruto deve ser cortado e lançado no fogo. Não há razão da igreja existir no mundo, não há razão de você, cristão, ser salvo por Cristo, se você não passa esse evangelho para outras pessoas. Evangelizar é continuar a obra da salvação iniciada por Jesus Cristo. O versículo 21 do texto nós lemos diz o seguinte: disse Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, e esse livro foi escrito por Lucas, ele começou esse evangelho, o livro de Atos, dizendo o seguinte: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, a respeito de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele começou a fazer e ensinar, e foi elevado ao céu, e cabe a você, e cabe a mim, e cabe à igreja continuar a obra de evangelização no mundo. E se a igreja se negligenciar, se a igreja se trancar dentro das suas portas, as pedras clamarão. Porque é a missão da igreja fazer isso. Evangelizar é continuação da obra iniciada por Cristo. O reino de Deus, que está em nós, em meio de nós, ele acontece em 3 estágios. Esse reino de Deus
ele iniciou a sua inauguração foi na primeira vinda de Cristo a este mundo. E esse reino continua, e a continuação desse reino de Deus no mundo, a propagação dele, cabe à igreja fazê-lo. Nesse período da ida de Cristo até a sua volta ao mundo, cabe a nós estendermos esse reino de Deus na proclamação do Evangelho, estendendo seus horizontes, as suas tendas, para outros povos que não têm o Evangelho de Cristo. E graças a Deus temos missionários nossos lá em terras onde nunca se ouviu o Evangelho. A nossa irmã Esther, todo dia eu agradeço a vida dela pelos 25 anos que a dedicou à obra missionária em campos difíceis, arriscando a própria vida, a sua própria saúde, e levando o Evangelho aonde outras pessoas não levaram ainda, tinham levado ainda. Por isso a igreja tem uma missão muito importante: ou ir, mandar, ou sustentar e orar por ela. A igreja de Cristo tem o compromisso de dar continuação à missão da igreja, é a continuação do reino. E a conclusão desse reino, a consumação desse reino, acontecerá na volta de Cristo. A síndrome da igreja de portas fechadas. Eu acho que todos aqui já leram a história de Peter Pan. Peter Pan era um personagem da literatura infantil, um menino que recusava crescer. E ele vivia num mundo encantado da terra do nunca. E um escritor chamado Dan Killer publicou um livro sobre a existência da síndrome de Peter Pan. E esse termo, síndrome de Peter Pan, foi utilizado para descrever adultos, na maioria homens, que apresentam um comportamento infantil, que apresenta um comportamento imaturo, um comportamento narcisista. Narcisismo é o estado em que a libido é dirigida ao próprio eu. O narcisista é aquele que admira a si próprio. É a pessoa que recusa crescer e assumir responsabilidade de homem, de pessoa adulta. É uma doença, mas ela existe. E lamentavelmente, meus amados irmãos, o que nós entendemos pela experiência cristã é que há no mundo eclesiástico síndrome semelhante à de Peter Pan. É a que estamos chamando hoje de síndrome da igreja de portas fechadas. São igrejas que recusam crescer. É a igreja omissa na obra missionária. É uma igreja que não tem a experiência com Cristo realmente, não tem o que contar para os outros. Uma igreja pode fechar a sua porta até mesmo para Jesus Cristo. Nós vemos hoje muitas comunidades chamadas evangélicas, que a ênfase é dada ao homem, ao líder, ao que governa aquele grupo, que faz milagre, quem sabe, que faz coisas extraordinárias. E é o nome dele que é propagado, é falado, e não o nome de Jesus Cristo. É a igreja antropocêntrica, isto é, o homem está no centro da igreja, no centro da vida da igreja. Mas a igreja de Cristo é cristocêntrica, Cristo em primeiro lugar. Nós, os homens, somos apenas instrumentos dele, e que sem ele fazemos nada. Somos totalmente inúteis sem o Senhor. Meus irmãos,
a síndrome das portas fechadas. São as igrejas que recusam a crescer. As igrejas onde Cristo está do lado de fora dessa igreja. Quando o Espírito Santo escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que estão no livro de Apocalipse, quando ele escreveu a carta de Laodiceia, ele diz no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na igreja de Laodiceia, Cristo estava do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e manterei comunhão com você. Eu fico imaginando, meus irmãos, em quantas vidas Cristo está do lado de fora. Em quantas igrejas Cristo está do lado de fora. As coisas não vão bem, porque Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Porque Cristo está de fora da sua vida, fora da igreja. Ele não é importante para a igreja, nem para você. A Bíblia diz a respeito, o rei Davi disse: tudo que Davi lançava a mão para fazer, ele lograva êxito. É o seu caso? Você logra êxito em tudo que você empreende fazer? Deve ser o tipo do homem cristão, ser bem-sucedido. Famílias, quantos ambientes familiares que não condizem com a presença de Cristo ali? Cristo mora em sua casa? Eu imagino que há muitos lares onde Cristo não sentiria ambiente para viver. Pela relação, pela vida da família, pela maneira que a família vive, Cristo não sentiria bem ali. Me faz lembrar uma história que eu ouvi. Um pastor chegou no campo, ninguém o conhecia. Pastor novo no campo. Ele foi visitar as famílias e um dia foi visitar um casal jovem. Um jovem casal, já tinha alguns filhos. Ele foi visitar aquela família. Chegou lá, o esposo não estava em casa, estava só a esposa e os filhos. Depois de conversar um pouco com a esposa, ele disse: minha irmã, Cristo mora aqui? Ela não respondeu. E o pastor foi embora um pouco decepcionado com aquilo. E quando o esposo chegou, ela disse: olha, meu marido, hoje o pastor nos visitou. Só que ele me fez uma pergunta, eu não soube responder. Ele perguntou: Cristo mora aqui? Ah, mulher, você não disse para ele que nós somos crentes, mesmo da igreja? Ele não perguntou isso. Você não disse para ele que nós frequentamos a igreja todo domingo, toda semana, a semana inteira? Ele não me perguntou isso. Ele perguntou: Cristo mora aqui? Você não disse para ele que nós somos dizimistas e ajudamos a igreja a construir, fazer o seu trabalho missionário, nós contribuímos para a igreja, nós somos um casal até próspero, nós damos dinheiro para a igreja, o dízimo e oferta? Ele não perguntou isto. Ele perguntou se Cristo mora aqui. Essa pergunta ecoa aqui esta noite na vida de cada um. Cada um aqui tem um lar. Cristo mora na sua casa? Ou há alguma coisa que não pode ver lá dentro? Há algum momento que não podia participar do encontro amigável, entre aspas, da família? Cristo mora aqui. É alguma coisa que nós devemos pensar seriamente, porque em muitas vidas, em muitas famílias, Ele está do lado de fora. E por isso mesmo acontece desarmonia na família, por isso acontece transtorno na família,
Por isso aparece inimizade dentro da família e o inferno literalmente se instala ali. Porque uma igreja ou uma família, uma pessoa onde Cristo está do lado de fora, a pessoa perde a comunhão com Cristo. Uma família, uma pessoa onde Cristo está do lado de fora da sua casa, da sua vida, perdem todos os seus referenciais de igreja de Cristo. Aonde Cristo não está presente, perde seus referenciais de igreja missionária. A igreja precisa de Cristo para viver, porque Cristo é o alicerce da igreja. Somente Jesus é totalmente suficiente para suprir todas as nossas necessidades, nossa pessoalmente, da nossa família e da igreja. E só Ele pode nos manter no foco missionário, que é amar os perdidos. A pessoa que não ama, as pessoas se perdem por aí sem Cristo, não pode realizar a missão evangelística da igreja. Não pode levar o evangelho a alguém. Porque realmente a nossa visão missionária tem exatamente ver aqueles que estão perdidos sem Cristo, sem Deus e sem salvação e sem esperança. E nós temos a incumbência de levar amor aos perdidos. Essa deve caracterizar a vida de todo crente. Jesus disse: indo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus quer que nós abramos a porta. Ele quer que saiamos das quatro paredes. O texto nós lemos, no versículo 19, começou dizendo o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, a expressão aqui que chama a atenção, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Estavam todos atrapalhados, com medo, com pavor, com fobia, querendo desistir da sua tarefa, desistir do seu ministério apostólico. E a Bíblia diz que veio Jesus e pôs-se no meio deles. E, meus amados irmãos, a presença de Jesus mudou todo aquele quadro triste que vivia os seus discípulos. Ali viviam com medo, reclusos, portas fechadas, desanimados, sem objetivos. Então veio Jesus e pôs-se no meio deles. Para vencer o medo, para vencer a intranquilidade, para vencer a incredulidade, para vencer a preguiça, para vencer as crises, precisamos da companhia do Mestre Jesus. Precisamos olhar para Ele e ouvir a sua voz e obedecer o seu comando. A sua presença é indispensável para a sobrevivência de sua vida, de sua família e da sua igreja. Por isso que quando Jesus se manifestou, e Ele fez isso por 2 vezes, a sua igreja de portas fechadas, Ele transmitiu para aqueles discípulos ali de portas fechadas com medo 3 benefícios espirituais importantíssimos. Note bem que por 3 vezes Ele disse: paz seja convosco. No versículo 19,
versículo 21 e no versículo 26. Ele diz: paz seja convosco. A presença de Jesus trouxe paz na intranquilidade. A presença de Jesus trouxe paz no meio do medo. A manifestação de Cristo vem sempre acompanhada de sua paz. Então, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em segundo lugar, ele trouxe a presença de Cristo, trouxe alegria para os seus discípulos tristes. Dizendo isto, lhes mostrou mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegria na tristeza. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor Jesus. A presença do Cristo redivivo na vida da igreja e na vida da sua família, na sua vida, converte toda a tristeza em alegria. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E em terceiro lugar, quando Jesus apareceu aos seus discípulos a primeira vez, Tomé estava ausente. E Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. E ele disse: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos, Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei nele. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas ainda, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. A presença de Jesus na nossa vida, na vida da igreja, em nossa família, dissipa todas as dúvidas e toda a incredulidade que possa habitar o nosso coração. E Ele nos encoraja a continuar a tarefa, a batalhar pela sua obra. Meus irmãos, encerrando, em seguida nós vemos aqueles mesmos discípulos que se trancaram por medo, recebendo uma ordem de Jesus para que eles fossem as suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E receberam a promessa de Jesus que eles receberiam o poder que vindo do céu por meio do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes receberam esse poder. Então eles se tornaram como labaredas incendiárias, perderam o medo e foram à obra, abrir as portas onde estavam trancados e realizar a obra do Senhor, levando o Evangelho a toda criatura. Enfrentaram toda sorte de perseguições e morte, mas em pouco tempo, com o poder do Espírito Santo, dominaram o maior poder terreno da época, o Império Romano, e botou esse Império Romano de pernas para o ar e estabeleceu ali o reino de Deus. Tudo confiado na promessa que Jesus fez a eles quando deram a sua missão:
eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus amados irmãos, este é o segredo para a vitória sua como crente, a vitória da sua família e a vitória da igreja. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém.